Está todo mundo participando. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene e quero convidar você para o maior evento de educação cristã do Brasil, a 36ª Conferência de Escola Dominical, que vai acontecer na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Eu também estarei lá presente e vou falar sobre o futuro da educação cristã, como as tecnologias podem estar atreladas às profundas verdades bíblicas e como usar isso da melhor maneira possível. Vou falar também sobre discipulado na escola dominical, relações humanas na escola dominical. Portanto, faça sua inscrição, meus irmãos de todo o Brasil, mas especialmente meus conterrâneos, irmãos, professores de escola dominical, superintendentes, líderes, pastores. Nós vamos nos encontrar em Florianópolis. Lições Bíblicas CPAD. Um currículo completo, desde a classe do berçário até a fase adulta. A escola dominical tem um grande potencial para mudar vidas, porque conduz pessoas a Jesus. No entanto, suas ferramentas e programas devem se manter atualizados para atender às novas necessidades de cada geração. Pensando nisso, a CPAD reúne um grupo formado por educadores, pastores, especialistas em pedagogia e design para desenvolver um currículo de escola dominical moderno e fundamentado na Palavra de Deus. Os recursos desenvolvidos especificamente para o currículo de escola dominical CPAD o torna uma completa e poderosa ferramenta para a utilização das igrejas na educação cristã. Estruturado de acordo com cada faixa etária do desenvolvimento humano, nosso currículo obedece a um programa de estudos de 7 anos. Cada revista possui uma temática trimestral, com 13 lições para estudos em cada domingo. Toda lição aprofunda os conhecimentos e princípios bíblicos para um aprendizado eficaz de todos os membros da igreja, desde o berçário até a classe de adultos. Nosso currículo é o resultado de muita dedicação, diversas horas de trabalho e estudos detalhados da Bíblia Sagrada, metodologias pedagógicas, comunicação e design. Cada página busca modelos de excelência para o processo de ensino-aprendizagem, tanto para professores quanto para alunos. Este trabalho interdisciplinar resulta em um material ideal para a educação cristã, cumprindo o objetivo de oferecer à igreja recursos da mais alta qualidade e integridade bíblica. Adquira hoje mesmo sua revista Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Olá, queridos irmãos, aqui é o pastor Valmir Nascimento, passando para dizer que entre os dias 25 e 27 de julho acontecerá na FAESP o primeiro encontro teológico da CPAD. Eu terei a alegria de participar também, estarei falando sobre o tema Cosmovisão Pentecostal, as bases bíblicas de uma visão de mundo eminentemente pentecostal, comprometida com o batismo no Espírito Santo e com a atualidade dos dons. A minha expectativa é que este evento será rico, teológica e espiritualmente. Vai ser uma oportunidade ímpar de nós aprofundarmos os estudos na teologia pentecostal. Você é o nosso convidado, participe conosco deste primeiro encontro teológico da CPAD que vai acontecer na FAESP. Até lá! CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A bendita esperança, a marca do cristão. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para juntos adorarmos a Deus e aprendermos da sua santa palavra. Essa mensagem que ao longo dessas lições, agora a 12ª, estamos tratando sobre a carreira que nos está proposta, a nossa jornada
desde o momento do início da nossa fé até o dia de chegarmos nas mansões celestiais. E agora estaremos tratando sobre uma lição muito importante, a lição de número 12. Você vai estudar neste domingo essa temática tão singular, a bendita esperança, a marca do cristão. O texto áureo nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, verso 13. Verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada da fé. O texto básico da leitura bíblica em classe, Romanos 8, 18 a 25. Como de praxe, nós temos 3 pontos. O primeiro, estamos abordando sobre para onde aponta a esperança do cristão. O segundo ponto, a perspectiva escatológica da esperança cristã. E o terceiro ponto, a esperança cristã como âncora da alma. Essa lição que é muito importante para nós. Para início de conversa, nós queremos dizer aos nossos queridos irmãos que a esperança do cristão, ela não se firma em um viés intelectual, ela não está alicerçada em um futuro imediatista, como, por exemplo, vindo da astrologia, daqueles que procuram, através dessa crença, encontrar uma resposta para o futuro, gerando uma esperança no seu coração. A esperança do cristão, ela não está alicerçada na quiromancia, na cartomancia, nas adivinhações, nem tampouco naquilo que algumas religiões, como por exemplo o hinduísmo, dentre outras, pregam, um cíclico histórico aonde aponta o desejo de sair desse nascimento, dessa morte, saindo desse processo da reencarnação. Ou seja, compreendemos que as religiões, elas possuem uma esperança, porém, não é a esperança descrita na própria palavra de Deus. Os homens que vivem nesta terra, com a sua inteligência, com as suas pesquisas, também possuem as suas esperanças, mas é uma esperança firmada em ideais humanos, na lógica humana, no progressismo social, no avanço tecnológico. E ao longo da existência humana, tem se provado que tal esperança não é verdadeira, não é real, visto que, quando surgiu o iluminismo, o avanço do homem, que o homem passou a estar no centro, não demorou para que estourassem 2 guerras mundiais, seguida também de várias doenças como pandemia, deixando claro que o homem não está no controle de nada e que ele não pode gerar a verdadeira esperança. Como estamos tratando aqui na nossa lição, nós chamamos a esperança do cristão de a bendita esperança. Por que ela é bendita? Porque ela vem dos altos céus. Ela vem de Deus. Ela não é produto de uma mente criativa, ela não se origina dos bancos universitários, acadêmicos. Ela é derramada em nossos corações pelo agir do Deus Todo-Poderoso. Romanos, capítulo 5, verso 5, diz assim: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Compreendemos aqui, pela palavra cristalina, as Sagradas Escrituras, que a nossa esperança, ela é derramada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus.
de modo que assim podemos denominá-la de bendita esperança. A nossa esperança não é um esforço ou produto da nossa capacidade. Ela vem do poder do Espírito Santo de Deus para todos nós. Assim, nós não temos e nem seguimos a perspectiva do mundo atual, que busca pelo seu progresso, pelo seu avanço tecnológico, pela uma ação reflexiva, buscar uma esperança. Porém, há que se dizer aqui que a esperança do mundo ela é ilusória, ela é passageira, ela é efêmera. A bendita esperança, ela está derramada em nossos corações. É por isso que o cristão, neste mundo, segue firme, canta, glorifica, exalta a Deus em meio às provas, às lutas, os obstáculos, as tentações, porque ele sabe que algo maior lhe aguarda nas mansões celestiais. O apóstolo São Paulo, em Romanos 8,18, ele deixa bem claro: as tribulações do tempo presente não são para serem comparadas com o peso de glória que haveremos de receber nas mansões celestiais. Às vezes, as pessoas não entendem e perguntam por que esses crentes são tão ativos, morrem pelo nome de Jesus, têm uma fé dinâmica, glorificam a Deus, contribuem, se esforçam. Sabe por quê? Porque ele tem a bendita esperança. Essa bendita esperança é aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 15, verso 58. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Assim, nós compreendemos que essa teologia da esperança, pela perspectiva bíblica, ela é verdadeira. Não foi à toa que o próprio apóstolo São Paulo, em Colossenses 1:27, ele escreveu dizendo: Cristo em vós, esperança da glória. Então, esta lição, ela trata sobre essa bendita esperança, a qual vem do Espírito de Deus para os nossos corações. Já fizemos a citação aqui de Tito 2,13, que fala sobre essa bem-aventurada esperança. Assim, nós vamos seguindo, e neste introito eu quero pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, quando é que esta esperança ela surge, ela nasce no coração do crente? Ela vem para o crente através do novo nascimento em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Desde o momento em que o cristão, à luz de João 3, verso 3 e o verso 5, recebe a nova natureza em Cristo que vem do alto, ele passa a ter uma nova esperança que o apóstolo São Pedro vai chamar de esperança viva. Vamos ler isso? 1 Pedro, você que tem a sua Bíblia, pode acompanhar conosco. 1 Pedro, no capítulo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Essa esperança, quando ela está no coração do crente, ela é ativa, ela é imorredora, ela é potencializada em nós pela ação do Espírito Santo. Ela é viva porque ela vem do próprio Cristo Jesus, pela ação regeneradora do Espírito Santo de Deus em nós. Jamais ela pode ser
extinta. Nada apaga a esperança do cristão que nasceu de novo. Essa realidade, ela é histórica desde o momento em que os cristãos passaram a viver em Cristo. Perseguições, oposições, raiva de imperadores, monarcas que se opuseram ao avanço do cristianismo, bem como da fé de muitos salvos, como está em Hebreus capítulo 11, do verso 33 em diante. Nada pôde arrancar do coração dos crentes sinceros, dos que nasceram de novo, esta viva esperança. Eu me lembro que quando a pandemia chegou, muitos disseram: a igreja vai se esvaziar, muitos depois não irão voltar para a igreja. Quem tem viva esperança não vive de um programa de culto de final de semana. Quem tem viva esperança, as lutas, as tribulações, as perseguições não podem apagar essa chama da viva esperança que foi implantada em nós, na minha vida, na tua vida, pelo poder do Espírito Santo. É por isso que Pedro, escrevendo aos irmãos que estavam passando por uma prova muito forte, que ele chama de prova de fogo, mas eles permaneceram incólumes, indestrutíveis, porque tinham a viva esperança. Essa viva esperança, ela é uma ação verdadeira e direta do poder do Espírito Santo de Deus. Compreendemos à luz de Mateus 26, 69 a 75, quando o apóstolo Pedro, ainda o Pedro, não tinha essa viva esperança, ele negou Jesus. Mas quando nasceu verdadeiramente em Cristo, essa chama no seu coração, ele não teve mais medo da morte, mas prosseguiu no seu trabalho com fé, assente, porque sabia agora que a viva esperança estava em sua vida. Desde o momento em que ele nasceu de novo, com esta viva esperança, ele pôde realizar uma obra poderosa para Deus. Compreendemos assim que essa viva esperança, essa bendita esperança, essa bem-aventurada esperança, ela é a mola propulsora. Ela, na verdade, é a energia dinâmica da igreja. A igreja evangeliza, canta, ora, prega, se santifica, porque vive essa viva esperança. O apóstolo João, lá no capítulo 3 de 1 João, verso 3, ele vai deixar claro: aquele que tem nele esta esperança, purifique-se a si mesmo. Ou seja, essa viva esperança, ela dinamiza o crente a ser ativo na igreja, como também ela potencializa ele a viver em santidade, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós podemos entender que há uma diferença entre a esperança do crente e a esperança daquele que vive em um mundo sem Deus. O mundo tem uma esperança, como já falamos, firmada nos seus ideais progressistas, ideológicos. Porém, a esperança do crente, ela vem do próprio Espírito Santo para o seu coração. Ela acontece pela ação regeneradora, gerando nesse crente a viva esperança em Cristo Jesus. Compreendemos que o próprio Cristo, que foi bem enfático na sua fala, ele disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Portanto, nós temos aqui essa temática relevante, que na verdade é a base da teologia da esperança, a própria palavra de Deus. O primeiro ponto nós temos: para onde aponta a esperança do cristão? A esperança do cristão, ela aponta para os céus.
ela direciona a vida do cristão para aquilo que é permanente, eterno, etéreo, santo. Vamos analisar que nessa primeira parte eu coloco a esperança cristã. A palavra esperança, elps, está aparecendo aí na tela, elps do grego, ela na verdade aponta para uma expectativa favorável. Ela aponta para uma expectativa que é também confiante e não está ligado àquilo que se vê, mas ao que não se vê. A esperança do cristão, ela está ligada ao futuro. Ou seja, o cristão, ele vive a esperança viva e morredora, bem-aventurada, porque ele sabe que quem plantou na sua vida a mesma foi o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo São Paulo, falando sobre essa definição da esperança, olha o que diz aí em Romanos, capítulo 8, verso 24, diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Verso 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode ler essa passagem e compreender que aqui está a definição clara do que é a esperança do cristão. Então, a esperança do cristão, ela aponta para aquilo que é futuro. É uma expectativa confiável. E nós podemos analisar aqui que, na verdade, o cristão se alegra, o cristão glorifica a Deus porque ela antecipa, olha como isso é lindo, ela antecipa aquilo que é bom, aquilo que é feliz em nossas vidas. Nós temos hoje o Espírito Santo em nossa vida como uma parcela de que algo maior há de vir. É a transformação do nosso corpo, a nossa entrada nas mansões celestiais. Então o cristão vive essa bendita esperança. Vamos confirmar isso? Vamos ler Tito, capítulo 1, verso 2. Olha aqui, ó. Tito 1, verso 2. Está escrito assim na Santa Palavra de Deus. Olha aqui, ó. Em esperança da vida eterna. Olha como isso é lindo, meus irmãos. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Veja que aqui está a base, ou seja, o cristão que na verdade tem a esperança da vida eterna, da salvação, do que nos espera no porvir, ele já sente a alegria agora. Ele já sente a paz na alma agora. Ele começa a saborear isso na sua vida agora, sabendo que se concretizará, que o seu desfecho final é a paz, é a eternidade com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então veja que aqui o próprio apóstolo São Paulo, ele deixa claro que é nesse Cristo que a nossa esperança se estabelece. Então, nós podemos analisar que essa esperança, ela aponta para a vida eterna, ela aponta para um futuro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que no subponto 2 do ponto 1, nós temos aqui a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O leitor que ama as 13 cartas de Paulo há de compreender que nós temos a presença de endíades. É uma expressão que, na verdade, ele faz essas associações com algumas palavras em relação à esperança. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele salienta diversas perspectivas. Eu poderia aqui numerar algumas, como por exemplo, nós temos aqui a esperança da ressurreição dos mortos.
Todos nós cremos que os mortos em Cristo hão de ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 até o verso 18. Nós temos a esperança da promessa. Quando lemos a palavra de Deus, essa Bíblia sagrada, nós temos a esperança de que todas as promessas em Cristo, elas serão cumpridas. 2 Coríntios 7, 1, Paulo diz: ó amados, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, do corpo, porque nós temos as promessas de Deus, as promessas de Cristo para as nossas vidas. Nós temos também a esperança da justiça. Aqui está deixando bem claro que nós temos que ter um viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que viver conforme o querer do Senhor. Paulo diz em Romanos 8:8 que nós não devemos andar na carne para agradar a carne. Gálatas 5:5. Então, essa esperança da justiça é que eu vou viver neste mundo aguardando ao Senhor, de modo que o meu viver tem que ser para agradar a Ele conforme a sua palavra. A esperança do Evangelho. Aqui nós podemos analisar que todas as promessas do Evangelho, elas serão cumpridas em nossas vidas. Isso está claro na própria palavra de Deus em Colossenses 1:5. Nós temos também aqui a esperança da salvação, 1 Tessalonicenses 5:8. Interessante que ela aponta para o arrebatamento da igreja, a esperança da salvação. Ainda podemos falar também da esperança da vocação. Ou seja, quem foi chamado pelo Evangelho vive a vocação do Evangelho. Nós temos também aqui, além dessa esperança da vocação, nós temos a esperança da vida eterna. Cristo Jesus se manifestou e veio a este mundo para nos dar a vida eterna, e nós já desfrutamos dela nessa nossa caminhada para os céus, como está em Tito capítulo 1, verso 2 e o verso 3. Também o irmão pode ler o verso 7. A esperança de Israel. Aqui está mostrando que a igreja, ela aguarda o Messias. Você pode ler isso claramente em Atos 20, 28. E nós temos a esperança da glória de Deus. É quando haverá a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, verso 13. Perceba que essas 9 colocações, elas deixam claro o que é a esperança do cristão. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, no seu aspecto bíblico, nós compreendemos aqui que a esperança é a confiança plena e certa no cumprimento de todas as promessas de Deus para os seus filhos, para aqueles que amam e guardam a sua palavra. É o que nós compreendemos. Então, nós temos aí a esperança na carta ou nas cartas do apóstolo São Paulo. Terceiro, Deus, ele é o autor da esperança. Nós já falamos aqui que quem derramou essa esperança em nossos corações foi o Deus eterno por intermédio do seu Santo Espírito. Essa esperança, queridos, como já pontuamos, ela é resultado da regeneração, ela é resultado do novo nascimento em Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro, 1,23, ele diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas incorruptível, a palavra de Deus. Então a esperança, ela não é um produto forçado, criado. Essa bendita esperança, ela vem de Deus para nós através do novo nascimento. E nós temos alguns adjetivos que clareiam a compreensão dessa expressão ou dessa bendita esperança. Por exemplo, essa esperança, ela é denominada de a bem-aventurada esperança. Se nós analisarmos, ela também é chamada de sacerdócio de Cristo, Hebreus 7, verso 18. Ela é também chamada, em 1 Pedro 1,3, de viva. É isso e é assim que a Bíblia, ela define a esperança.
Querido professor, querido aluno, nesta obra nós ampliamos muito mais do que estamos dizendo aqui. Mas nós podemos analisar que vivendo neste mundo, o cristão que tem essa esperança, ele suporta tudo com paciência, com fé. Ele não tem temores, ele não vive assustado, apavorado. Pode ter catástrofe, pode ter tsunami, pode ter enchente, pode ter pandemia, pode ter perseguição, pode ter calúnia, mas a viva esperança nos mantém de pé. Querido, você tem essa viva esperança? Ela te mantém de pé, ela me mantém de pé, ela nos mantém de pé. Uma igreja ou um crente que perde essa viva esperança não tem como ele perseverar em meio às lutas, dissabores, vicissitudes, crises. Mas quem tem a viva esperança permanece de pé. Há uma necessidade de se ter essa esperança na vida, porque ela nos faz fortes, incólumes, ela nos dá verdadeira resiliência espiritual. E sabe o que acontece? Nos leva a viver uma vida de santidade e de pureza, aguardando o retorno de Cristo. No ponto 2, nós temos aqui a perspectiva escatológica. É interessante dizer aos nossos queridos irmãos que quando nós olhamos para a Bíblia, ela tem profecias, mensagens para o futuro. João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. 1 Tessalonicenses 5, versos 16, 17, 1 Coríntios 15, verso 52, nós temos também a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, e mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Todas essas promessas escatológicas, umas já se cumpriram e outras ainda hão de se cumprir, faz com que o cristão tenha essa esperança escatológica. Nós estamos aguardando o retorno de Cristo Jesus. E na sua segunda vinda, muitas promessas que ele fez irão se cumprir. Então nós temos aqui, nesse segundo ponto, a Bíblia focaliza o futuro. Nós já citamos essas diversas referências. Ponto 2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Porque uma doutrina da esperança. Nós podemos analisar que desde Gênesis, a primeira promessa da Bíblia, Gênesis 3,15, tem-se um fio condutor até o desfecho final de se tirar o véu que é o Apocalipse. Nós temos promessas que vão começar de Gênesis 3,15, passando por Abraão, Gênesis 12,3, passando por Davi, 2 Samuel 7, 11 e 16, chegando em Jesus Cristo, e nós estamos aguardando o cumprimento total. O cristão que tem a esperança em Deus, o mundo pode ter o que tiver, mas ele vai permanecer de pé porque ele sabe que há um programa de Deus exposto na Bíblia que mostra o fim, que mostra, na verdade, o epílogo de toda a história. Isso o Apocalipse nos revela. Por isso que o cristão canta, glorifica, segue o seu caminho, como Deus disse para Daniel, vai até o fim, porque sabe que no final há de receber a coroa da vida. Então nós percebemos que a Bíblia, ela traz isso para todos nós. E quando nós olhamos para esse universo, para o mundo, o cristão sabe que tais acontecimentos não são aleatórios, absortos, mas que Deus está no controle de todas as coisas. O cristão que tem a verdadeira esperança, ele não se confunde, ele não se abala, porque ele está firmado na palavra de Deus, ok? Aí talvez alguém pergunte, pastor Zé, e por que uma teologia da esperança? Sabe por quê? O cristão que vive a teologia da esperança, ele tem na sua mente muitas coisas, mas duas se destacam. A primeira, ele sabe que Jesus vai voltar para lhe levar para o céu de glória. A segunda é que esse corpo efêmero, transitório, perecível, há de se revestir da imortalidade. 1 Coríntios 15, 43 em diante. E assim nós podemos perceber
que a Bíblia ela é um livro de profecia, e nesta profecia bíblica nós entendemos que há uma mensagem para nós no futuro. O querido irmão, a querida irmã deve compreender, e como diz Hebreus 10:23, aquele que prometeu, ele é fiel e não falhará. Por fim, no terceiro ponto, o professor pode dar ênfase sobre essa temática que é relevante, a esperança cristã como âncora da alma. Você tem aqui um simbolismo. A âncora é uma peça de ferro muito forte que é ligada a uma corrente e que se joga ela para que o navio fique firme, fique ancorado, fique parado. Isso fala de firmeza. Ou seja, o cristão que tem a esperança como âncora da sua vida, ele está firme. Firme em meio às críticas, firme em meio às batalhas, firme em meio às perseguições, firme em meio às calúnias, firme em meio aos desafios, porque ele vive a verdadeira fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Assim, nós temos que entender e compreender essa realidade bíblica. Nós falamos no início que essa esperança ela é viva porque ela é produzida pelo Espírito Santo. Nada pode desfazer essa viva esperança em nossa vida. Portanto, se você tem essa viva esperança, mantenha ela firme. Como? Vivendo em santidade, como? Meditando na palavra, como? Vigiando e também orando. Que Deus os abençoe para sempre. Amém.